Aposto que ele nem conseguiria encontrar a ignição. Kendrick Shaw, assistente executivo da CEO, sorriu de canto enquanto gesticulava na direção do zelador que limpava as marcas de arranhões perto da borda do heliponto. Vá em frente? Pediu Sloan. Vai ser engraçado. Sloan Davenport, CEO da Davenport Industries, permitiu que um raro sorriso divertido atravessasse seus lábios. Tinha sido um dia longo de negociações brutais, e um momento de leveza era bem-vindo. O zelador? Um homem calado de pouco mais de 30 anos com olhos cansados. Parecia completamente alheio, concentrado apenas em seu trabalho. Você acha mesmo? Perguntou Sloan, entrando no jogo. Aposto $1.000 que ele não sabe a primeira coisa sobre um Bell. 429. Sussurrou Kendrick em tom conspiratório. Muito bem, disse Sloan, sua voz se espalhando pelo terraço ventoso. Ela caminhou até o zelador. Você aí chamou? O homem levantou o olhar surpreso. Ela apontou um dedo perfeitamente cuidado para o helicóptero particular, cujas pás brilhavam ao sol da tarde. Meu assistente e eu temos uma aposta. Se você conseguir pilotar este helicóptero, eu me caso com você. O homem a encarou. Depois olhou para a aeronave, sua expressão indecifrável. Kendrick riu por trás dela. O zelador limpou as mãos em um pano, passou por Sloan sem dizer uma palavra e abriu a porta do lado do piloto. O sorriso de Sloan vacilou. Ela trocou um olhar com Kendrick, que apenas deu de ombros, a diversão crescendo em seus olhos. Isso estava melhor do que ele imaginava. O homem se sentaria no assento, apertaria alguns botões aleatórios e sairia derrotado. Seria a história perfeita para contar mais tarde no bar. Mas o zelador não apenas se sentou. Seus movimentos eram fluidos, econômicos e assustadoramente familiares. Prendeu-se com a facilidade de alguém que já fizera aquilo milhares de vezes. Suas mãos deslizaram pelo console, não com a curiosidade atrapalhada de um novato, mas com a precisão de um cirurgião. Uma sequência de interruptores foi acionada. Um zumbido baixo começou a crescer do motor, um som que Sloan conhecia intimamente. O que ele está fazendo? Murmurou, a diversão evaporando e dando lugar a uma pontada fria e aguda de alarme. Está blefando, disse Kendrick, embora sua voz agora carregasse uma nesga de incerteza. Não pode ser. O zumbido da turbina intensificou-se, subindo cada vez mais, até tornar-se um rugido ensurdecedor. O rotor principal começou a girar lentamente, depois mais rápido, borrando-se em um disco transparente acima deles. O vento das pás chicoteou os cabelos de Sloan em seu rosto e obrigou Kendrick a dar um passo atrás. Isso não era blefe. Antes que Sloan pudesse gritar, antes que pudesse ordenar que ele parasse, o helicóptero ergueu-se. Não houve tranco nem oscilação, apenas uma subida vertical perfeitamente suave de cerca de 6 metros. Pairou por um instante imóvel, como se estivesse preso ao céu por um fio invisível. Então, inclinou-se para a frente e executou um peão impecável o nariz da aeronave, abaixando-se em um gesto que parecia quase uma reverência. A mandíbula de Kendrick estava caída. Sloan ficou paralisada, sua mente tentando conciliar o homem que limpava o chão de seus escritórios com o piloto que executava uma manobra que seu próprio aviador, altamente pago, chamaria de exibicionismo. O helicóptero, então, inclinou-se bruscamente, cortando o horizonte da cidade por um instante, de tirar o fôlego antes de retornar para pairar diretamente sobre o heliponto. Com a mesma graça perturbadora, desceu pousando tão suavemente que os esquis de aterrissagem mal fizeram ruído. O motor começou a desacelerar. As pás reduziram a rotação. O silêncio pesado e absoluto voltou ao terraço. A porta do piloto se abriu e o zelador saiu. Fechou a porta com um clique suave, caminhou de volta ao seu carrinho, pegou o borrifador e retomou a limpeza da marca no chão. Não os olhou. Não disse uma palavra. Era como se os últimos 90 segundos nunca tivessem acontecido. Sloan encontrou sua voz, embora ela tenha saído como um sussurro estrangulado. Quem é você? O zelador.
Owen Grant finalmente levantou os olhos. Estavam calmos, mas havia um muro profundo e intransponível por trás deles. Apenas o zelador senhora respondeu com um leve aceno quase imperceptível. Tenha uma boa noite. Ele empurrou o carrinho em direção à saída do terraço, o rangido das rodas sendo o único som. Espere! Chamou Sloane, dando um passo em sua direção, mas ele já havia desaparecido, a porta de aço pesada, se fechando atrás dele com um clique seco. Kendrick finalmente saiu de seu estupor. Aquilo foi impossível, gaguejou. Quem era esse cara? Você sabia que ele podia fazer isso? Não, Kendrick, eu não sabia, disse Sloane, sua mente disparando. Ela dirigia uma corporação multibilionária. Investigava todos desde os membros do conselho até seus chefes. Surpresas eram passivos e ela não tolerava passivos. Ainda assim, um homem com as habilidades de um piloto de elite estava empurrando um esfregão por sua sede e ela não sabia nada sobre ele. Por quê? De quem ele estava se escondendo? Seu celular vibrou, trazendo-a de volta à realidade. Era uma mensagem do presidente do conselho. Tóquio está hesitante. O acordo está em estado crítico. Resolva! O maxilar de Sloane se contraiu. O acordo com a Tanaka Corp era tudo. Garantiria sua dominância no mercado pela próxima década. Seu colapso seria catastrófico, e os relatórios de Kendrick a haviam assegurado de que tudo estava nos trilhos. Ela olhou para o helicóptero, depois para a porta por onde o zelador havia desaparecido. 2 problemas impossíveis haviam acabado de pousar em sua mesa na mesma tarde, e pela primeira vez em muito tempo, Sloane Davenport não fazia ideia de qual resolver primeiro. Sloane entrou de volta em seu escritório na cobertura, a lembrança do rugido das pás ainda ecoando em seus ouvidos. Quero tudo o que temos sobre Owen Grant. Disparou sua voz tensa com uma mistura estranha de raiva e curiosidade crua. Arquivo de funcionário, verificação de antecedentes, autorização de segurança, preferências de café, tudo. Kendrick, ainda um pouco pálido, correu para o terminal. Imediatamente, Sloane, alguns toques frenéticos depois, um arquivo apareceu no grande monitor da parede. Era quase completamente inútil. Owen Grant havia sido contratado há 8 meses. Sua ficha de candidatura era vaga. Endereço em um bairro operário do outro lado da cidade. Emprego anterior listado apenas como autônomo. Logística e transporte. Sem referências. A verificação de antecedentes tinha voltado limpa. Nenhum registro criminal, nenhum problema de crédito, nada. No papel era um fantasma. Um funcionário modelo com presença perfeita que nunca causara qualquer problema. Não havia menção de serviço militar nem escola de aviação, nenhuma ligação com aeronaves. É isso? Perguntou Sloane, sua voz perigosamente baixa. Isso é tudo o que temos sobre um homem que consegue pilotar um helicóptero de 9 milhões, como se fosse uma extensão do próprio corpo. A agência que usamos é a melhor do setor. Defendeu-se Kendrick. Se houvesse algo a descobrir, eles teriam achado. Talvez ele seja apenas um entusiasta. Alguns caras simplesmente têm talento natural. Sloane lançou-lhe um olhar que poderia azedar leite. Talento natural não explica um peão em gravidade zero a 50 andares acima do centro. Ele é um profissional e está escondendo alguma coisa. Descubra o quê? Ela então voltou sua atenção para o incêndio mais urgente. E já que está nisso, explique-me por que estou recebendo mensagens de pânico do presidente sobre Tóquio, quando ontem você me garantiu que a Tanaka já estava praticamente assinada. A máscara profissional de Kendrick voltou ao lugar. Ele endireitou a gravata ao rosto, exibindo uma mistura calculada de preocupação e competência calma. É apenas um pequeno contratempo, Sloane. Um erro cultural. Tanaka-san achou que nossa proposta final foi agressiva demais. Ele prefere uma abordagem mais delicada. Já estou preparando uma nova oferta, algo que mostre deferência. Deixei recado para o chefe de gabinete dele. Garanto que está sob controle. A explicação era suave, lógica e enfurecedora. Fazia Sloane sentir-se como se estivesse exagerando.
Ainda assim, um nó de inquietação apertava-lhe o estômago. Sob controle, Kendrick? Isso é um negócio de 50 bilhões de dólares. Não temos pequenos contratempos e não vamos ter. Deixe-me lidar com os japoneses, insistiu ele com voz de bálsamo. A senhora já tem muito no prato. Vou resolver. É para isso que me paga. Ela o observou longamente, depois assentiu de forma seca. Muito bem. Resolva. Mas se eu receber mais uma mensagem daquelas, o que você vai resolver é seu pacote de rescisão. Horas depois, Owen Grant empurrou a porta do pequeno apartamento. O ar viciado do corredor foi imediatamente substituído pelo cheiro de canela e roupa limpa. Papai. Uma garotinha de olhos vivos e curiosos com uma cabeleira castanha desgrenhada lançou-se do sofá para os braços dele. Owen largou a mochila gasta e a ergueu num abraço que derreteu toda a tensão de seus ombros. Ei, vagalume, murmurou em seus cabelos. Como foi seu dia com a senhora Gable? Foi legal, disse Maya, afastando-se para encará-lo. Terminamos o vulcão do meu projeto de ciências. Tem bicarbonato extra para uma super erupção. Mas a senhora Gable cheira a naftalina. Owen riu. Um som genuíno, caloroso e reconhecível para qualquer um na Davenport Industries. Bem, não conte isso para ela. Fez a lição de casa. Toda disse orgulhosa. E pratiquei minhas palavras de ortografia, até pterodáctilo. Você está ficando esperta demais para mim, disse ele colocando-a no chão. Vai se lavar para o jantar. Vou fazer os tacos que você gosta. Enquanto a menina corria, Owen lançou um olhar ao apartamento pequeno meticulosamente limpo. Cada móvel era de segunda mão, mas bem cuidado. Os desenhos coloridos de Maya estavam colados nas paredes, um contraste vibrante com a pintura bege do prédio. Sobre a escrivaninha bagunçada no canto, repousava uma foto emoldurada de uma mulher, com um sorriso tão luminoso quanto o da filha, abraçando um Owen mais jovem, vestido com macacão de voo. Este era o seu mundo. Não um arranha-céu nem uma sala de reuniões, mas um apartamento de 2 quartos onde a única coisa que importava era manter sua filha segura, feliz e longe da vida que ele deixara para trás. O que acontecera no heliponto fora um erro, um impulso estúpido e imprudente. Ele havia baixado a guarda por um instante, e agora só podia esperar que as consequências não o seguissem até em casa. No fundo, porém, ele sabia uma mulher como Sloane Davenport não simplesmente deixava as coisas passarem. Em seu escritório envidraçado asséptico, Sloane fitava as luzes da cidade, a salada pela metade esquecida na mesa. Não conseguia tirar da mente a imagem das mãos do zelador, nos controles firmes, seguras, precisas. Ela havia construído um império baseado na habilidade de ler pessoas, de dissecar suas motivações e fraquezas em uma única reunião. Mas Owen Grant era uma sala trancada sem chave. Mandara Kendrick verificar seu piloto particular Gavin. A versão era de que o filho dele sofrera uma pneumonia súbita e severa, sendo levado às pressas ao hospital. Plausível, mas o momento era conveniente demais. Outra peça de um quebra-cabeça que ela não conseguia enxergar. Frustrada, fechou a pasta e seguiu para o elevador privativo. O dia havia terminado, mas ao sair para a rua com o motorista segurando a porta da limusine, ela o viu. Do outro lado da rua, sob a luz alaranjada de um ponto de ônibus, estava Owen Grant. Não olhava para o trânsito, mas para o celular em sua mão, um pequeno sorriso triste nos lábios. Sloane parou a mão na porta do carro. Por um segundo pensou em atravessar e exigir respostas. Mas o que diria? Porque está mentindo sobre quem é? Que direito ela tinha de perguntar? O ônibus chegou, os freios chiando. Owen guardou o celular e entrou desaparecendo entre os passageiros cansados. Sloane observou até que as luzes vermelhas do veículo sumissem na esquina. Então entrou no carro. Apenas dirija, disse ao motorista em tom plano. Não sabia para onde ia, mas tinha certeza de uma coisa: não podia confiar em verificações de antecedentes ou em fichas de funcionário. Se Sloane queria descobrir quem era Owen Grant, teria que fazê-lo por conta própria.
Na manhã seguinte, chegou ao escritório com uma nova determinação. A abordagem direta havia falhado. Os canais oficiais eram um beco sem saída. Se queria compreender o enigma chamado Owen Grant, precisaria mudar as regras do jogo. A oportunidade já aguardava em sua caixa de entrada na linha de assunto Lembrete Piquenique, anual do Davenport Day, neste sábado. Todos os anos a empresa organizava um enorme dia de diversão obrigatória para funcionários e suas famílias. Era um movimento cuidadosamente orquestrado de relações públicas destinado a cultivar senso de comunidade. Sloan detestava. Normalmente fazia uma breve aparição de 20 minutos, cumprimentava algumas pessoas e ia embora. Era um uso ineficiente de um sábado, mas naquele ano representava o ponto de observação perfeito. Um terreno neutro onde a zeladora e a CEO poderiam por algumas horas ser apenas pessoas. Ela confirmou presença para o dia inteiro. "Bom dia, Sloan", disse Kendrick, deslizando para dentro do escritório com um tablet na mão. "Tenho boas notícias. Acabei de ter uma chamada preliminar produtiva com o número 2 de Tanaka-san. Acho que encontrei uma forma de salvar o acordo." Sloan ergueu uma sobrancelha atenta. Kendrick prosseguiu. "Eles sentiram que estávamos subvalorizando a rede de distribuição proprietária. Então redigi um memorando de entendimento que lhes dá uma fatia um pouco maior na divisão logística da joint venture. Isso vai cortar uma fração mínima da nossa margem de lucro a curto prazo, mas é um sinal de boa vontade. É a abordagem delicada que eles queriam. Se você aprovar, podemos trazê-los de volta à mesa até segunda-feira." Sloan examinou o documento. À primeira vista parecia uma concessão razoável, mas algo não se encaixava. Ceder controle mesmo que mínimo em logística, a espinha dorsal de sua operação global, era uma mudança estratégica significativa. Soava menos como compromisso e mais como rendição. Isso é um movimento grande, Kendrick. Cria um precedente perigoso. Mais perigoso seria perder o acordo por inteiro, rebateu ele com suavidade. Isso é uma correção rápida decisiva. Mostra força por meio de flexibilidade. Eles verão como um sinal de respeito. A pressão do conselho era imensa. O relógio corria. Contra seu instinto, Sloan assentiu. "Muito bem, envie. Mas Kendrick, se isso der errado, a responsabilidade será sua." "Não se preocupe, Sloan", respondeu ele sorrindo com confiança. "Estou ao seu lado." O dia do piquenique era de um otimismo quase agressivo. O parque corporativo estava repleto de brinquedos infláveis, food trucks e centenas de funcionários tentando relaxar sob o olhar vigilante da diretoria. Sloan sentia-se profundamente deslocada em suas calças de linho e blusa de seda. Encontrou-os perto do pequeno lago na beira do parque. Owen não estava com os outros trabalhadores da manutenção reunidos em volta de uma churrasqueira. Em vez disso, estava sentado sobre uma toalha xadrez, ajudando a filha a construir meticulosamente um barquinho com uma folha e um graveto. Vestia uma camiseta cinza simples e jeans. Sem o uniforme de zelador, parecia diferente, mais jovem, mais relaxado, mas com uma vigilância persistente nos olhos. Sloan respirou fundo e se aproximou. Grant Owen ergueu os olhos e, por um instante, um olhar guardado quase hostil, cruzou-lhe o rosto antes de ser substituído por neutralidade. "Senhora, esta é sua filha?" perguntou Sloan, gesticulando de forma desajeitada em direção à menina. "Esta é Maya", disse Owen, pousando a mão protetora sobre o ombro da filha. Maya olhou Sloan de cima a baixo com a sinceridade sem filtro de uma criança de 8 anos. "Seu rosto é tão sério", declarou. "Está brava com a grama." Sloan piscou. "Não? Não estou brava com a grama." "Tudo bem", disse Maya satisfeita. Ela ergueu sua criação. "Olha, é um barco. É para o Rei Sapo." "É um barco estruturalmente muito sólido", comentou Sloan, sentindo-se ridícula. Os lábios de Owen estremeceram em um quase sorriso. "Ela é a arquiteta naval-chefe." A conversa morreu. O silêncio era pesado, carregado pela dinâmica de poder não dita entre eles.
Sloan já se preparava para recuar, disposta a encarar tudo como uma má ideia, quando um zumbido agudo encheu o ar. Um dos vice-presidentes de marketing exibia um drone de última geração, fazendo-o mergulhar e girar sobre o lago. Quando o drone passou zunindo perto da toalha, a reação de Owen foi instantânea e sutil. Seu corpo enrijeceu. Os olhos seguiram o aparelho não com interesse casual, mas com a atenção analítica de um predador. Um leve estremecimento percorreu-lhe os ombros como se preparasse o corpo para um som que esperava seguir aquele zumbido. O pai relaxado desapareceu, dando lugar a outro homem. Mais frio, mais duro, muito mais perigoso. Sloan viu. A máscara escorregara por um segundo, mas foi suficiente. O momento passou. O drone voou para longe. Owen obrigou-se a relaxar, voltando-se para Maya. Mas a mudança fora inegável. Papai, podemos tomar sorvete? Perguntou a menina alheia ao drama silencioso. Claro, vagalume, disse Owen com a voz um pouco tensa demais. Ele se levantou e olhou para Sloan. Se me dá licença, senhora. Pegou a mão da filha e foi embora, dissolvendo-se na multidão. Sloan permaneceu imóvel, o zumbido do drone ainda soando em seus ouvidos. Ele não era apenas um piloto. Aquela reação não vinha de um amador. Era instinto. Era treinamento. Era a resposta de um homem que já vira e vivera aquilo em outro contexto, em um lugar onde aquele zumbido era seguido por algo muito pior. Do outro lado do gramado, Kendrick observava Sloan, olhando o zelador se afastar. Viu a expressão no rosto dela: confusão, respeito nascente, fascínio. Tirou o celular do bolso e enviou uma mensagem rápida. A CEO estava distraída. Acelere o cronograma. Quero que o conselho veja as projeções do terceiro trimestre até segunda de manhã. As que discutimos. Ele guardou o celular, um sorriso predatório surgindo em seus lábios. Sloan achava que estava jogando algum jogo inteligente, tentando desvendar um mistério. Não fazia ideia de que era apenas uma peça no tabuleiro dele. A segunda-feira após o piquenique parecia diferente. O ar no escritório de Sloan estava fino e cortante. O mistério de Owen Grant tinha se entranhado em sua mente, um enigma que ela virava e revirava sem cessar. O homem que consolava a filha com um barquinho de folha era o mesmo que reagira a um drone de brinquedo com os instintos de um soldado treinado. As duas imagens não se encaixavam. Sloan odiava coisas que não se encaixavam. Seus pensamentos foram interrompidos pela entrada de Kendrick, o rosto mascarado por uma grave preocupação ensaiada. Ele segurava um tablet exibindo uma enxurrada de e-mails de Tóquio. É pior do que eu pensei, disse a voz baixa e urgente. O conselho de Tanaka-san está interpretando nossa oferta revisada como sinal de fraqueza. Estão chamando de movimento desesperado. O sangue de Sloan gelou. Arrancou o tablet e leu a última mensagem. O tom respeitoso da semana anterior havia sumido. Em seu lugar, uma lista de novas exigências inegociáveis. Queriam uma fatia maior, preço de aquisição menor, e 2 assentos no Conselho da América do Norte. Não era uma negociação. Era um documento de rendição. Estão nos sangrando, murmurou Sloan, a voz quase inaudível. Estão usando nossa própria concessão como alavanca para nos destruir. Não entendo como isso aconteceu, disse Kendrick, balançando a cabeça em falsa descrença. Meus contatos garantiram que era a jogada certa. É quase como se alguém tivesse soprado para eles que estávamos mais desesperados do que deixamos transparecer. A implicação pairou no ar de que a liderança de Sloan era fraca, de que a empresa estava vulnerável sob seu comando. O presidente do conselho ligou 2 minutos depois. Sua voz era glacial. O conselho se reuniria em sessão de emergência na sexta. Até lá, Sloan teria que salvar o acordo com a Tanaka ou apresentar uma alternativa viável. Caso contrário, seriam forçados a considerar novas opções de liderança. A ameaça era clara. Ela estava à beira de perder a empresa de seu pai. Na hora seguinte, Sloan foi um turbilhão de fúria controlada. Convocou sua equipe jurídica, o CFO, o chefe de estratégia.
Todos diziam a mesma coisa. Tanaka os havia encurralado. Revidar significava arriscar uma tentativa de aquisição hostil. Aceitar significava suicídio corporativo. Estava presa. Derrotada, caminhou até a imensa janela do escritório de onde se via o heliponto. O helicóptero repousava ali silencioso e brilhante, um monumento ao poder que de repente ela já não sentia possuir. Pensou no zelador na calma certeza de suas mãos ao dominar a máquina. Ele não estava preso. Era livre. Uma ideia selvagem, desesperada, começou a tomar forma em sua mente. Loucura. Um tiro no escuro. Mas era a única jogada que ainda não era defensiva. Naquela noite, ela o encontrou no 408º andar, limpando metodicamente as paredes de vidro de uma sala de conferências deserta. O rangido rítmico do rodo era o único som. Grant disse sua voz ecoando no espaço vazio. Ele parou virando-se devagar. Não havia surpresa em seus olhos. Era como se já a esperasse. Senhora, eu não estou aqui para falar do seu trabalho, disse Sloan, indo direto ao ponto. Estou aqui para falar do outro. Sua expressão não mudou. Só tenho um trabalho. Pare com isso, cortou ela, a paciência esgotada. Eu vi você no piquenique. Sua reação àquele drone. Meu chefe de segurança é ex-fuzileiro naval. Ele se assusta com escapamentos de carro. Você se enrijeceu com um brinquedo. Isso não é hobby, Grant. Isso é memória muscular. Daquela que você não consegue em um curso de fim de semana. Daquela que se adquire quando esse som é seguido por tiros. Ele permaneceu em silêncio, o rosto uma máscara estoica. O acordo com a Tanaka está desmoronando, disse ela, decidindo colocar todas as cartas na mesa. Tenho uma chance de salvar. Há um homem, um ex-associado do meu pai chamado Kenji Ito. É recluso, mas tem a confiança de Tanaka. Se eu conseguir falar com ele pessoalmente, posso reverter isso. Mas ele mora em uma ilha privada na costa da Colômbia Britânica. Só se chega de helicóptero. E há uma tempestade se formando. Os voos comerciais estão sendo cancelados. Ela respirou fundo. Meu piloto Gavin ainda está fora. O filho piorou. Eu preciso de um piloto. Alguém que saiba lidar com mau tempo e que não exista em nenhum registro oficial de voo. Eu preciso de você. Owen pegou o balde e começou a andar em direção à porta. Está enganada, senhora. Eu sou zelador. Não posso ajudá-la. Todo mundo tem um preço, disse Sloan, a voz endurecendo. Eu não. E sua filha? Ele congelou a mão no batente. Virou-se e, pela primeira vez, Sloan viu uma fagulha de fogo em seus olhos cansados. Deixe-a fora disso. Não posso, disse Sloan, forçando a vantagem, odiando-se por isso, mas sem ver outra saída. Sei que você gasta 1/3 do salário com a coparticipação dos remédios dela. Sei que o plano de saúde tem um limite vitalício que você está perigosamente perto de alcançar. E sei que você a observa a cada respiração com medo de que uma falhe. O rosto dele empalideceu. A máscara estoica desmoronou, revelando um medo cru profundo. Isso não é mais um pedido. Owen disse ela, usando o primeiro nome dele pela primeira vez. É uma oferta. Um voo. Você me leva até Ito e me traz de volta e eu crio um fundo fiduciário irrevogável em nome de Maya. Ele cobrirá todas as despesas médicas dela, cada médico, cada tratamento, cada remédio pelo resto da vida. Também pagará toda a educação até a pós-graduação que ela escolher. Ela deixou as palavras ecoarem no silêncio. Estava oferecendo a ele a única coisa que sua vida quieta e invisível jamais poderia dar. Segurança absoluta para sua filha. Ele ficou parado imóvel, preso entre os fantasmas dos quais fugia e o futuro que queria desesperadamente para a menina. Suas mãos, as mesmas que haviam comandado com perfeição uma máquina de milhões de dólares, estavam cerradas em punhos de nós brancos ao lado do corpo. O silêncio na sala de conferências estendeu-se por uma eternidade. A mandíbula de Owen era uma linha rígida, o olhar fixo em um ponto além de Sloan, em algum lugar profundo de seu passado. Ela quase podia ver a guerra travando dentro dele
O instinto de fugir contra a necessidade primal de proteger a filha. Finalmente ele falou. A voz era plana, desprovida de emoção. A voz de um soldado aceitando uma missão. Está bem, disse. Eu faço. Mas com termos. Sloan assentiu, mantendo a expressão neutra. Estou ouvindo. Primeiro, o fundo fiduciário será elaborado pelo meu advogado, não pelo seu. Será integralmente financiado e a transferência confirmada antes da decolagem. Segundo isto, é um contrato único de prestação de serviço de transporte. Você não me fará perguntas sobre meu passado, meu treinamento ou minha família. Não sou seu funcionário. Sou um contratado. Terceiro, quando pousarmos de volta aqui, o contrato termina. Você não me conhece. E eu não conheço você. Entendido? Entendido, disse Sloan sem hesitar. As condições eram duras, mas um pequeno preço a pagar. Voamos hoje à noite, afirmou Owen. A frente da tempestade vai estar pior por volta das 03:00. Quero atravessá-la antes disso. Helicóptero totalmente abastecido e pronto para inspeção pré-voo em 1 hora. Quero cartas meteorológicas atualizadas, imagens de satélite da rota e as coordenadas da ilha. Tudo em um tablet isolado sem conexão com a rede da empresa. Ele já não era um zelador. A transformação foi instantânea e absoluta. Era um comandante. Cada palavra carregava precisão e autoridade, uma autoridade que Sloan não via nem em sua própria companhia. Ela apenas assentiu novamente. Vou providenciar. Quando Owen saiu para ligar ao advogado e organizar os cuidados de Maya, Sloan sentiu uma vertigem súbita. Acabara de entregar o controle da missão mais crítica de sua vida a um homem cujo sobrenome mal conhecia. No andar de baixo, Kendrick observava a movimentação com crescente inquietação. Uma enxurrada de e-mails criptografados da conta pessoal de Sloan. Uma ligação para o hangar ordenando o preparo e abastecimento do helicóptero para um voo não programado à meia-noite. Não fazia sentido. Gavin, o piloto, estava afastado. Com quem ela ia voar? Ao passar pelo armário de suprimentos, viu Owen Grant lá dentro, não limpando, mas arrumando uma pequena mochila de estilo militar, com uma intensidade silenciosa e focada. Kendrick diminuiu o passo, estreitando os olhos. Impossível. O incidente no heliponto tinha sido acaso truque. Pegou o celular e ligou para um contato na torre de controle do aeródromo. Preciso que fique de olho no transponder do N429SD, disse, recitando o número da cauda. Me avise assim que o plano de voo for registrado e quem aparece como piloto. 1 hora depois, Sloan encontrou Owen no heliponto. Ele havia trocado o uniforme por calças cargo escuras e uma jaqueta de couro gasta. Ignorou-a completamente, indo direto ao helicóptero. Pelos 20 minutos seguintes, moveu-se ao redor da aeronave com uma lanterna inspecionando rotores, linhas de fluido e aviônicos com uma meticulosidade quase obsessiva. Estava em outro mundo, o mundo das checklists e dos sistemas de segurança. Por fim, fez um aceno curto. Vai voar. Ele estendeu a mão pedindo o tablet. Sloan entregou. Ele estudou os padrões climáticos, o rosto fechado. Vai ser pesado. Quando estiver a bordo, não sai até eu mandar. Você obedece a cada ordem minha sem questionar. Está claro, cristalino, respondeu Sloan, prendendo-se no assento do copiloto. A decolagem foi ainda mais impressionante que da primeira vez. Não havia exibição agora, apenas eficiência crua. O helicóptero ergueu-se no céu turbulento da noite e inclinou-se bruscamente rumando noroeste sobre a cidade escura e espalhada. Durante a primeira hora voaram em silêncio, o som rítmico dos rotores preenchendo a cabine. Abaixo deles, as luzes da cidade deram lugar à escuridão selvagem. Por que? Perguntou Sloan, incapaz de suportar o silêncio. Os olhos de Owen permaneceram fixos nos instrumentos. Tínhamos um acordo, senhorita Davenport. Sem perguntas. Não era sobre seu passado, retrucou ela. Era sobre o presente. Por que isso? Por que empurrar um esfregão quando pode fazer isso? Ele ficou em silêncio por muito tempo.
porque isto disse num rosnado baixo: mata pessoas. Empurrar um esfregão, não. Antes que ela pudesse responder, o helicóptero chacoalhou violentamente. Uma muralha de nuvens negras invisível momentos antes surgira à frente. A chuva começou a açoitar o para-brisa grossa e furiosa. A aeronave despencou de repente e o estômago de Sloane subiu à garganta. Ela agarrou o assento à compostura cuidadosamente construída, enfim se quebrando. Um pequeno involuntário suspiro escapou de seus lábios. A cabeça de Owen virou de imediato. O olhar duro e distante deu lugar a outro. Era o olhar calmo e focado de um protetor. Ei, disse a voz cortando limpidamente o rugido da tempestade. Olhe para mim. Eu estou com você. Apenas respire. Isto é só tempo ruim. Já voei em piores. Ela encontrou os olhos dele e, nas profundezas, viu uma certeza absoluta que desafiava o caos ao redor. Ele não era apenas um piloto. Era uma linha de vida. E enquanto a tempestade sacudia a pequena aeronave no breu da noite, a milhares de pés do chão, Sloane percebeu que havia colocado sua vida, sua empresa e todo o seu futuro nas mãos de um completo estranho. E mais estranho ainda, confiava nele. O helicóptero sacudiu e despencou uma queda livre e nauseante. Alarmes dispararam na cabine, uma sinfonia aguda de desastre. Os nós dos dedos de Sloane estavam brancos de tanto apertar o assento. Do lado de fora, não havia nada além da escuridão em fúria cortada por relâmpagos que iluminavam a chuva torrencial. Ventos cruzados a 80 nós, disse Owen, a voz tensa mas incrivelmente calma. Está tentando nos empurrar contra a montanha. Tenho que descer. Achar uma camada de ar estável. Empurrou o cíclico para frente um mergulho controlado que parecia tudo menos controlado. A chuva martelava o vidro, o vento uivava como um ser vivo. Sloane observou as mãos dele rápidas, precisas, ajustando cada detalhe. Ele não apenas voava o helicóptero. Ele lutava com a tempestade, antecipando cada rajada, contra-atacando cada corrente descendente. Ele era parte da máquina. Ali disse os olhos alternando entre os instrumentos e o vazio à frente. Segure-se. Puxou o helicóptero para uma curva fechada que prensou Sloane contra o assento. Por um instante aterrorizante, voavam de lado até que Owen estabilizou. A vibração diminuiu. Os alarmes se calaram. A tempestade ainda rugia, mas ali o ar estava mais liso. Haviam atravessado o pior. Sloane soltou um suspiro que nem sabia que prendia. O coração martelava contra as costelas. Como você fez isso? Eu piloto a máquina, respondeu ainda focado. Não o clima? 20 minutos depois, uma luz trêmula apareceu pela chuva. Uma ilha remota, áspera e açoitada pelo mar. Owen deu uma volta examinando o terreno antes de iniciar a descida, até um pequeno heliponto recortado na rocha. Pousou com um leve solavanco final. Quando o motor desligou, o silêncio preencheu a cabine quebrado apenas pelo vento e pela chuva. Chegamos, disse Owen já sem emoção. O piloto recuava, o contratado voltava. Um velho de capa impermeável os esperava segurando uma lanterna potente. Era Kenji Ito. Seu rosto era um mapa de sabedoria dura, os olhos afiados e atentos. Levou-os até uma casa simples e elegante, cheia de livros e com aroma de cedro. Ouviu Sloane por uma hora inteira sem dizer palavra, as mãos fechadas em torno de uma xícara de chá fumegante. Sloane foi brilhante. Expôs dados, projeções, benefícios mútuos de um acordo reestruturado. Um argumento corporativo impecável e inútil. A senhorita fala de lucros e margens, disse Ito a voz grave. Mas são coisas temporárias. Meu amigo Tanaka valoriza a lealdade. Acredita que sua empresa não mostrou nenhuma. Acredita que perdeu seu espírito, sua alma. Seus números não o convencerão. O rosto de Sloane caiu. Tinha vindo até ali para nada. O desespero a arranhava por dentro. O olhar de Ito desviou-se para Owen, imóvel junto à porta sombra estoica. E você perguntou incisivo. É o piloto dela.
Voou por esta tempestade. Owen apenas assentiu. Sim, senhor. Deve ter grande fé no plano dela para arriscar a vida por isso. Observou Ito. A mandíbula de Owen se contraiu. Olhou para Sloane, depois de volta para o velho. Sabia que deveria se calar, que não era sua questão. Mas o rosto dela, pálido e derrotado, mexeu com algo nele. Pensou em Maya. No futuro que precisava garantir. Tinha uma dívida a pagar. Senhor disse firme, mas baixo. Não sei nada sobre o plano dela, mas já estive em situações em que o plano cai em 5 minutos. Quando isso acontece, você não confia no plano. Você confia em quem está voando ao seu lado. O silêncio tomou a sala. Ito fitou Owen longamente. Viu o zelador, o piloto e o soldado em um só homem. Viu alguém que entendia coisas que não cabiam em uma planilha. Então olhou para Sloane. Viu não apenas a CEO implacável, mas uma líder capaz de inspirar aquele tipo de confiança. Um sorriso lento espalhou-se pelo rosto de Ito. Entendo, disse. Puxou um telefone de disco antigo. Farei a ligação. Na Davenport Industries, Kendrick Shaw andava de um lado para o outro como um lobo enjaulado. Seu contato no aeródromo confirmara o impossível, o plano de voo fora registrado sob uma empresa de fachada e o piloto constava como John Doe. Mas o homem que embarcara com Sloane era o zelador. A aposta insana dela podia dar certo. Kendrick não podia permitir. Seus planos meticulosamente construídos estavam prestes a se concretizar. Pegou o celular. Sou eu, disse para a pessoa na outra linha. Ela enlouqueceu. Uma viagem secreta fora dos registros. Não podemos esperar até sexta. Vamos enquadrar como uma crise de saúde mental. Um colapso pela pressão. Vazem os detalhes do voo ao conselho. Quero uma votação de emergência amanhã às 8h. Está na hora de removê-la. Um alívio atordoante tomou Sloane quando decolaram da ilha. Ito tinha feito a ligação. Tanaka concordara em recuar e reabrir negociações honestas. Ela havia conseguido. Salvara a empresa. Obrigada, Owen, disse a voz cheia de uma gratidão genuína que a surpreendeu. Eu não poderia. O celular vibrou deslizando no console. Um único e-mail automático passara pelo satélite. Ela abriu. Assunto: reunião de emergência obrigatória do conselho. Seu sangue gelou. Leu a primeira linha do memorando redigido pelo vice-presidente do conselho. À luz do comportamento errático da CEO Sloane Davenport e do uso não autorizado de ativos da empresa para uma jornada de alto risco e sem sanção. Enquanto ela lutava pela vida da companhia, Kendrick se movia para o golpe final. Qual é a velocidade máxima disso? Perguntou Sloane, a voz trêmula com um novo tipo de medo. Owen lançou um olhar para a mensagem, depois para o marcador de combustível e as nuvens de tempestade que ainda fervilhavam atrás deles. Não o suficiente, respondeu sombrio. Eles não querem apenas demiti-la. Estão preparando uma emboscada. Não há como chegarmos antes das 8, disse Sloane, o rosto empalidecendo. Mesmo com vento de cauda, são no mínimo 3 horas de voo. A reunião terá acabado antes de pousarmos. Os olhos de Owen saltaram do alerta vermelho piscando no painel para a tela de navegação. A tempestade que haviam acabado de escapar ainda dominava o radar, um mar revolto de manchas vermelhas e amarelas, mas ele também viu um corredor estreito e instável no limite sul, uma corrente de jato. Perigosa e imprevisível como montar um touro em meio a um furacão, mas reduziria o tempo pela metade. Existe uma maneira, disse ele firme. Mas você não vai gostar. Não preciso gostar, retrucou Sloane, encarando o radar e depois a calma resoluta dele. Só preciso sobreviver. Ele assentiu e inclinou o helicóptero de volta rumo à borda da tempestade. O voo virou uma luta brutal, a aeronave sacudindo sob correntes violentas. Mas o controle de Owen era absoluto. Não estavam mais fugindo da tempestade. Estavam usando-a. Ele planejou tudo, disse Sloane, a voz quase engolida pelo motor. O mau conselho no acordo com Tanaka.
O filho do Gavin adoecer. Tudo foi ele. Kendrick. Por que perguntou Owen sem desviar os olhos do para-brisa? Meu trabalho, disse ela, uma risada amarga escapando. Meu pai construiu esta empresa do nada. Quando morreu, o conselho me viu como uma herdeira temporária. Passei 10 anos provando que estavam errados. Kendrick foi minha primeira contratação. Brilhante e faminto. Eu confiei nele. Ele jogou a longo prazo esperando o momento perfeito para me fazer parecer fraca e instável para assumir como a mão firme. Ela desabou no assento. Talvez ele esteja certo. Fugi em plena tempestade com um homem que mal conheço atrás de um fantasma, para salvar um acordo que ele provavelmente sabotou desde o início. Isso é irracional. Não é irracional lutar por algo em que acredita, disse Owen em voz baixa. A simplicidade direta da frase a atingiu com força inesperada. Foi por isso que você fez, perguntou. Por isso que largou tudo, porque se importava demais. O silêncio se prolongou apenas o rugido do vento. Finalmente Owen falou. Minha esposa Sarah. Ela era resgate paraquedas da Força Aérea. Eu também. Nos conhecemos em uma missão de treinamento. Ela era mais rápida, mais inteligente, mais corajosa que qualquer um da unidade. Éramos uma equipe no ar e no solo. Respirou fundo lento. Na última missão, tínhamos que resgatar um helicóptero médico caído em um vale hostil. Era simples entrar, garantir a carga sair. Mas a inteligência estava errada. O vale não estava vazio. Seguimos o protocolo à risca. Fizemos tudo certo. Não adiantou. Perdemos 2 médicos. E Sarah. Ela foi atingida puxando o último homem para dentro da aeronave. Morreu antes de cruzarmos a crista. A cabine mergulhou em silêncio. Apenas o rugido ao redor. Segurei a mão dela, murmurou Owen, a voz carregada com uma dor eterna. E percebi que todo o treinamento, todo o protocolo, toda a habilidade do mundo não significam nada. Você pode fazer tudo certo e ainda assim perder. O sistema ao qual dediquei minha vida, no qual acreditava, não conseguiu proteger a única pessoa sem a qual eu não podia viver. Então saí. Peguei nossa filha Maya e desapareci. Escolhi um trabalho em que o máximo em jogo era um chão limpo. Porque um chão limpo nunca deixa um buraco na sua vida. Sloan sentiu as lágrimas arderem. Por ele e por Sarah, pela dor escavada em sua voz. Antes que pudesse responder, o tablet apitou. Um sinal fraco. É um dos membros do conselho aliado antigo do meu pai, disse Sloan, urgente. Ele pede provas do sabotagem do Kendrick, mas não consigo conexão estável para puxar os logs do servidor. O sinal é fraco demais para atravessar o ruído da tempestade, disse Owen, já em modo piloto. Aponte o tablet para aquele satélite de comunicação, mostrou um ponto no céu. É improvável, mas pode funcionar. Sloan inclinou o aparelho. Owen se debruçou para olhar a tela. Um diretório de arquivos tentava carregar a maioria travando, mas um nome chamou sua atenção: K. Archive Me NCR. O que é isso? Apontou. Arquivo criptografado do Kendrick, disse Sloan. Ele disse que eram backups de projetos sensíveis. Procedimento padrão. Não é padrão usar tripla criptografia AES num backup, disse Owen, os olhos estreitando. E essa porta que ele está usando? É uma Ghost Port. Invisível para varreduras de segurança. Isso não é backup, senhorita Davenport. É um ponto morto digital. Ele montou uma rede paralela dentro do seu próprio sistema. Sloan o encarou. Pode provar. Não daqui, disse Owen. Mas sei exatamente o que estou vendo. Encontramos a arma. Agora só faltam as balas. O sol começava a manchar o horizonte de roxo pálido, quando o contorno da cidade surgiu. Iriam chegar a tempo, mas o tempo já não era o problema. Não importa, disse Sloan esgotada. Vamos entrar naquela sala do conselho. Eu o acuso, ele nega, e todos verão apenas uma CEO paranoica e desesperada. Ele os tinha completamente enganados. Não havia provas.
O olhar de Owen estava fixo na Davenport Tower, o prédio mais alto da cidade, o heliponto esperando por eles. O soldado, o estrategista que estivera adormecido por 8 anos, agora estava desperto. Você tem razão, disse a voz fria e afiada como aço forjado. A sala do conselho não é o campo de batalha. É o alvo. Não vamos entrar lá para nos defender. Vamos atacar. Os patins do helicóptero tocaram o heliponto com menos de 10 minutos antes da reunião das 8 horas. Assim que o rotor desacelerou, Owen já estava solto e em movimento. Não era mais o zelador, nem o piloto, nem o viúvo em luto. Era o soldado que fora treinado para ser, e a torre corporativa de Sloan era seu novo campo de batalha. Eles esperam que você esteja na defensiva, disse com precisão militar, ajudando Sloan a sair da cabine. Esperam que entre lá acuada, emocional. Vai dar exatamente o que querem. Sloan o encarou confusa. Então vou entrar e perder. Esse é o seu plano. Vai entrar e ganhar tempo, corrigiu. Discuta. Fique furiosa. Questione os números. Acuse Kendrick de ambição. Faça o que for preciso para manter todos focados em você. Você é a isca. Consegue fazer isso? As costas de Sloan se endireitaram. Um lampejo de sua velha imponência retornou. Consigo. Ótimo, disse Owen. Enquanto os mantém ocupados, preciso de 2 coisas, seu cartão de acesso principal e sua senha administrativa. Quero acesso irrestrito ao prédio e ao sistema. Sem hesitar, Sloan tirou o crachá do pescoço e entregou recitando de memória uma senha alfanumérica de 16 dígitos. Não havia medo em seus olhos, apenas confiança absoluta. O que vai fazer? Perguntou. Kendrick construiu um esconderijo dentro da sua rede, disse Owen, já analisando a planta do edifício. Vou fazê-lo incendiar esse esconderijo com as próprias mãos. Ele virou-se e desapareceu na escadaria do telhado, no exato momento em que as portas da sala do conselho se abriam para admitir os membros sisudos. Sloan respirou fundo, alisou o casaco e entrou na própria emboscada. A atmosfera era glacial. Kendrick sentava-se à direita do vice-presidente Arthur, encarnando o papel da mão firme e preocupada. Convocamos esta reunião devido a uma série de eventos profundamente preocupantes, disse Arthur sem preâmbulos. Sua condução do acordo com a Tanaka foi, para dizer o mínimo, desastrosa. E agora esta excursão não autorizada. Isso sugere instabilidade na sua liderança. Kendrick apresentou o caso com perfeição ensaiada. Mostrou e-mails que Sloan supostamente ignorara projeções de lucro discretamente manipuladas para parecerem catastróficas e os registros de voo de sua viagem clandestina. Sou tão leal a Sloan quanto qualquer um, disse a voz pingando falsa sinceridade. Mas minha primeira lealdade é com a empresa. E estou preocupado. O comportamento dela se tornou errático. Receio que não esteja mais apta a liderar. Sloan contra-atacou exatamente como Owen havia instruído. Destrinchou os números de Kendrick, questionou o cronograma, acusou-o de oportunista traiçoeiro. Foi um espetáculo de desafio e estava comprando tempo precioso. 2 andares abaixo. Owen passou o cartão de Sloan no scanner da sala de servidores. A luz ficou verde. Entrou no coração frio e pulsante da empresa. Encontrou um terminal aberto e seus dedos dispararam no teclado a memória muscular de uma vida esquecida, retornando em cascata. Não tentava quebrar a tripla criptografia de Kendrick. Não havia tempo. Estava atrás da Ghostport em si. Localizou o caminho oculto e escreveu um script simples, mas devastador. Criaria um loop recursivo redirecionando uma fração de todo o tráfego de rede para o arquivo criptografado de Kendrick, um gargalo digital. Em minutos, todo o sistema entraria em colapso e cada diagnóstico apontaria para aquela pasta como a fonte da falha. Na sala do conselho, Sloan estava no meio de uma frase quando a tela principal atrás dela piscou e ficou vermelha. Uma caixa de alerta gigante surgiu. Falha de integridade da rede. Crítico. Cada laptop e tablet na sala repetiu o aviso.
Alarmes começaram a soar. O que em nome de Deus está acontecendo? Bradou Arthur levantando-se. Kendrick encarou a tela, a confiança sumindo instantaneamente. Um segundo alerta apareceu contendo uma linha de código de diagnóstico fonte da instabilidade partição K Archive Ash Incoere. O sangue dele gelou. Era o arquivo, sua pasta secreta. Como tinham descoberto, o pânico tomou conta. Se rodassem um diagnóstico profundo naquela partição, encontrariam tudo os dados roubados, as correspondências com rivais, todo o plano de sua traição. E eu posso consertar, gaguejou Kendrick levantando-se. Deve ser uma falha no servidor. Consigo isolar do meu terminal. Ele disparou para fora da sala, deixando o conselho atônito. Na sala de servidores, Owen observava o monitor de tráfego. Viu o login único de Kendrick aparecer a partir de seu PC no escritório. Viu a sequência frenética de comandos. Então apareceu o que esperava. Comando iniciado Purge Partition. Archive. Anchor. True. Kendrick estava apagando. Tentava destruir as provas. Owen não interrompeu. Deixou o comando rodar. Mas enquanto executava, ativou seu próprio programa, um Packet Sniffer, que registrava cada tecla, cada comando, cada bit de dado transmitido do terminal de Kendrick. Capturou tudo. As credenciais de login de Kendrick, o registro de horário mostrando que fora durante uma falha crítica da rede e o comando explícito e irreversível para destruir permanentemente uma pasta oculta de dados da empresa, uma pasta cuja mera existência já era motivo de demissão e cuja eliminação durante uma crise configurava crime federal. A purga foi concluída. O alarme do sistema parou. A rede se estabilizou quando o gargalo desapareceu. Owen salvou a gravação em um arquivo seguro, o rosto marcado por uma expressão sombria e triunfante. A discussão no conselho já não importava. Ele não tinha uma teoria nem uma suspeita. Tinha provas. Kendrick voltou à sala do conselho, enxugando a testa com um lenço, projetando um ar de triunfo fatigado. Minhas desculpas pelo alarme, anunciou a voz novamente suave. Parece que um pacote de dados corrompido de um servidor antigo estava criando um loop de rede. Eu isolei e purguei a anomalia. Agora tudo está estável. Lançou um olhar condescendente para Sloan. Como eu dizia, precisamos de uma liderança estável. Alguém capaz de lidar com crises sem perder o controle. Arthur, o vice-presidente, assentiu com gravidade. Obrigado pela ação rápida, Kendrick. Agora, se não houver mais discussão, creio que é hora de votar. Estava prestes a levantar a mão quando as portas da sala se abriram com força. Owen Grant entrou. Não usava mais o uniforme de zelador, apenas uma jaqueta de couro gasta. Mas se movia com uma autoridade silenciosa que capturou a atenção de todos. Caminhou entre os conselheiros atônitos, os olhos cravados em Kendrick. O rosto deste perdeu toda a cor, a descrença estampada. Owen parou à cabeceira da mesa e colocou o tablet diante de Arthur. O pacote de dados corrompido tem nome, disse a voz calma e firme. Tocou na tela e iniciou a gravação. A enorme tela ao fundo, que momentos antes exibira relatórios falsificados de Kendrick, agora mostrava uma verdade crua e inegável. O conselho assistiu em silêncio, horrorizado. Viram as credenciais únicas de login de Kendrick surgirem. Viram o registro de horário confirmando que ele estava logado de seu escritório, enquanto supostamente participava daquela reunião. E viram a linha de comando clara e condenatória Purge Partition. K Archive Anchor. True. Como podem ver, disse Sloan, a voz cortando o silêncio como vidro, enquanto o conselho estava reunido, o Sr. Shaw acessou um arquivo oculto e não autorizado nos servidores da empresa e o destruiu permanentemente. Ela fez uma pausa, deixando o peso de suas próximas palavras assentar. Esse arquivo que ele acaba de apagar ilegalmente continha toda a correspondência com nossos rivais da Tanaka Corporation. Era o registro completo de sua espionagem corporativa.
A cor desapareceu do rosto de Kendrick. Ele estava encurralado. Isso é mentira! Gritou a voz, quebrando a compostura, desmoronando. Ele é um hacker. Você trouxe um hacker. Esse homem é um zelador. Ele adulterou as imagens. É uma farsa. Apontou um dedo trêmulo para Owen. Ele é um ninguém. Vocês não podem acreditar nesse sujeito em vez de mim. O acesso histérico fez mais para confirmar sua culpa do que qualquer prova. O silêncio caiu quebrado apenas pela respiração ofegante dele. Arthur olhou dos olhos selvagens e desesperados de Kendrick para a calma estoica de Owen. Seu rosto era de pedra. Segurança disse ao interfone da sala. 2 guardas uniformizados entraram. Kendrick olhou em volta frenético, mas não havia rostos amigos. Nenhum aliado. Estivera tão certo da vitória que nunca considerara o homem silencioso que limpava os corredores. Enquanto os guardas o escoltavam, seus gritos desesperados ecoaram pelo corredor. Ela é a instável. Vocês estão cometendo um erro gigantesco. Então ele se foi. Arthur voltou-se para Sloane. O julgamento frio em seus olhos desaparecera, substituído por respeito profundo e humilde. Sloane disse solene. Em nome deste conselho, ofereço nossas mais sinceras desculpas. Estávamos errados. Obrigada, Arthur, respondeu ela simplesmente. O vice-presidente então olhou para Owen, que permanecera em silêncio durante todo o confronto. E você, senhor? Grant? Devemos-lhe uma dívida de gratidão que não sei se esta empresa poderá algum dia pagar. Só estava tirando o lixo, respondeu Owen, inexpressivo. Depois que os demais membros saíram oferecendo desculpas silenciosas, Sloane e Owen ficaram sozinhos na imensa sala, agora tranquila. O sol da manhã atravessava as janelas de vidro do chão ao teto, iluminando partículas de poeira dançando no ar. A crise havia acabado. Eles tinham vencido. Sloane o encarou. Realmente o encarou. Não como piloto-soldado ou zelador, mas como o homem que atravessara o fogo ao lado dela. Então, disse um sorriso pequeno e cansado surgindo. E agora, contratado, Owen deixou que o fantasma de um sorriso surgisse em seus lábios, o primeiro que ela realmente via. Acho que meu contrato terminou, senhora. Sloane corrigiu suavemente. Owen, replicou ele. Os títulos e barreiras que os separavam tinham desaparecido, queimados no caos das últimas 24 horas. O que restava eram 2 pessoas em pé, na quietude, após uma batalha que venceram juntas, com a pergunta não dita do que viria a seguir pairando entre eles. Uma semana após o confronto no conselho, um zumbido silencioso de eficiência retornara a Davenport Industries. Mas era um silêncio diferente. O medo havia sumido, substituído por um fio de excitação e fofoca contida. A história do zelador que salvara a empresa espalhara-se como fogo, transformando-se em lenda moderna. Kendrick estava fora enfrentando uma montanha de acusações federais. O acordo com a Tanaka, agora renegociado em termos justos, era prova da liderança renovada e decisiva de Sloane. Mas para ela, a vitória parecia oca. Owen Grant havia desaparecido. Enviara sua demissão por um breve e profissional e-mail no dia seguinte à reunião. Seu último contra-cheque nunca foi retirado. Ele não respondeu sequer à única mensagem que Sloane lhe mandara, um simples "Você está bem", cumprir a sua parte do acordo ao pé da letra. O contrato estava encerrado. Eles eram estranhos de novo. E sua ausência deixara um vazio gritante e inexplicável no mundo dela. Sloane se pegava procurando por ele nos corredores, escutando o rangido do carrinho. O seu prédio parecia estéril novamente. Um lugar de vidro e aço sem alma. Ela havia recuperado a empresa, mas perdera a única pessoa que a fizera sentir-se parte dela. Finalmente entendeu. O problema não era apenas Kendrick. O problema era uma cultura que ela mesma criara, um lugar tão focado na vista do topo que havia esquecido os alicerces sobre os quais se erguia. Convocou uma Assembleia Geral. De pé diante de milhares de funcionários, não era a CEO impiedosa e distante a que estavam acostumados.
Sua voz soava diferente, mais suave, mais firme. Nos últimos 10 anos, medi o sucesso desta empresa pelo preço das ações e pela participação de mercado. Começou. Eu estava errada. Uma empresa não é seu balanço. Uma empresa é seu povo. Contou-lhe sobre um homem que trabalhava com eles. Um homem de habilidades extraordinárias que empurrava uma vassoura porque ninguém jamais se dera ao trabalho de olhar além do uniforme. Quantos mais de vocês existem? Perguntou, os olhos varrendo a multidão. Quantos artistas, engenheiros, pilotos e poetas estão nesta sala agora com seus talentos escondidos porque nunca pensamos em perguntar? Aquilo acabava ali. Anunciou a criação de uma nova divisão, o Departamento de Potencial Humano. Sua única função seria descobrir e nutrir as habilidades de cada funcionário, oferecendo educação, treinamento e oportunidades de crescimento. Uma promessa de que na Davenport Industries ninguém jamais seria invisível outra vez. E havia apenas uma pessoa no mundo que poderia comandá-la. Encontrou-o em um sábado em um pequeno parque a poucos quarteirões do apartamento dele. Owen estava de joelhos na caixa de areia, ajudando Maya a dar os retoques finais em um castelo de areia elaborado. Ele ergueu os olhos ao vê-la se aproximar, a expressão guardada. Senhorita Davenport, disse a voz neutra. Sloan corrigiu suavemente. Você é um homem difícil de encontrar, Owen. Não estou tentando ser encontrado. Eu sei, respondeu ela, mas preciso da sua ajuda. Contou-lhe sobre a nova divisão, sobre sua visão de uma empresa que valorizasse as pessoas acima de tudo. Ofereceu-lhe o cargo de liderá-la. Ele se levantou sacudindo a areia da calça jeans e balançou a cabeça. Não sou gerente Sloan. Não sou ninguém. Você não é ninguém, disse ela, a voz firme. Você é o homem que salvou esta empresa. O homem que vê o que os outros não percebem. Você me disse que seu antigo trabalho matava pessoas. Estou lhe oferecendo uma nova missão, Owen. Um trabalho que traz pessoas à vida. Ele ainda balançava a cabeça, o medo do velho mundo puxando-o para trás. Mas então, Maya, que ouvia tudo com atenção, puxou a manga do pai. Papai disse com a lógica simples e inabalável de uma criança. Você consertou o helicóptero e consertou a empresa da moça triste. Você é bom em consertar coisas. Owen olhou para o rosto confiante da filha e depois para Sloan, que o observava com uma esperança crua e desarmada. Percebeu que Maya tinha razão. Talvez uma missão não precisasse de um macacão de voo e de um inimigo. Talvez às vezes uma missão fosse sobre construir em vez de destruir. Um sorriso lento, o primeiro verdadeiramente relaxado que Sloan já vira nele, espalhou-se em seu rosto. Está bem, disse. Está bem, eu aceito. 6 meses depois, o topo da Davenport Tower estava em silêncio. O pôr do sol pintava o céu em tons de laranja e violeta. Owen estava junto ao parapeito. Já não era zelador, mas diretor de potencial humano. Sua divisão tornara-se o maior sucesso da empresa, promovendo mais de 12 de funcionários, incluindo um ex-contínuo que agora despontava como estrela do design gráfico. Sloan veio se colocar ao lado dele. Maya estava com eles de mãos dadas, com cada um formando um trio confortável e familiar. É lindo aqui em cima, disse Sloan, em voz baixa. É mesmo? Respondeu Owen. Sabe? Disse ela com um brilho brincalhão nos olhos. Depois de tudo isso, acho que ainda lhe devo algo. Ele a encarou confuso. Você não me deve nada, Sloan. Acho que devo sim, disse ela sorrindo com calor genuíno. Tenho quase certeza de que disse que se você conseguisse pilotar esse helicóptero, eu me casaria com você. Owen riu. Uma risada profunda real que ecoou pelo heliponto. Apertou a mão dela, os olhos encontrando os dela. A aposta, que começara como uma piada arrogante, tornara-se contra todas as probabilidades uma promessa. E enquanto observavam as luzes da cidade acenderem-se abaixo, sabiam que era uma promessa que pretendiam cumprir. Porque no fim, ambos haviam sido resgatados. O piloto, que havia esquecido como voar, e a CEO, que havia esquecido como viver.
Encontraram um no outro aquilo que ambos mais precisavam, um lugar seguro para pousar. Agora eu adoraria ouvir de você. De onde no mundo você está assistindo a esta história? Deixe um comentário e nos conte, porque a sua presença aqui significa mais do que você imagina. Se esta história tocou o seu coração, se ela lhe lembrou que todos têm um talento escondido, esperando para ser descoberto, considere se inscrever. Há ainda muitas outras histórias esperando para serem contadas. Obrigado por passar seu tempo conosco. Até a próxima, mantenha-se corajoso, mantenha-se gentil e lembre-se sempre de olhar além do uniforme.